Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema escravidão no Antigo Testamento. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos e com a sua ajuda, com certeza mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema escravidão no Antigo Testamento. Ontem eu expliquei um pouquinho para vocês como era o conceito, qual foi o texto base para que os primeiros adventistas defendessem o fim da escravidão. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá, você assistir o comentário e você volta para o comentário de hoje. Por quê? Ontem eu disse para vocês que a escravidão no Antigo Testamento ela era bem diferente dos moldes que nós conhecemos. Exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando nós olhamos ali para o Antigo Testamento, a forma da escravidão no Antigo Testamento, ela não era uma escravidão no conceito que nós temos. É como se fosse mais uma servidão voluntária. Ou seja, o escravo, ele via que ele não tinha condições de trabalhar, condições de se manter, e ele optava pela escravidão, entende? Não era algo que alguém era retirado de um país, levado para outro, e ali ele era maltratado, enfim, não. Era assim, estou devendo, não tenho condições de pagar, e por causa disso eu vou optar pela escravidão, por essa servidão, para que eu possa pagar a minha dívida. E como funcionava essa escravidão depois disso? Tinha um período para ele ser liberto. Eu comentei um pouco com vocês ontem. Então, a cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas e aquele escravo era liberto, ou no ano do jubileu. Então, nesses dois conceitos, nesses dois períodos, era dado a liberdade para o escravo. Outro ponto, se o escravo fugisse por maus tratos, enfim, por qualquer outra coisa, as pessoas eram obrigadas a cuidarem desse escravo. Ou seja, para o seu senhor, por assim dizer, não era muito vantajoso ele tratar mal o escravo. Tanto que ele era condenado à morte, por exemplo, se ele matasse o escravo, ou se ele danificasse a arcada dentária, machucasse aquele escravo, ele também tinha que repor e era pago, era condenado em cima daquilo. Então, só por causa disso, nós já percebemos uma grande diferença entre a escravidão que foi apresentada nos Estados Unidos ou aqui no Brasil e a escravidão no Antigo Testamento. Por quê? Os escravos aqui, eles eram vistos como objetos que não tinha valor nenhum e você podia substituir, assim como se substitui um celular, uma caneta. Enfim, quebrou, joga fora e compra um novo. Só que no Antigo Testamento não era assim, eles eram vistos como pessoas. Porque, lembre-se, Deus não quer, Deus nunca foi favorável à escravidão do conceito que nós conhecemos. E sim, que cada um tem que arcar, tem que pagar pelos seus atos, por assim dizer. Então, se o escravo está na situação de escravidão no Antigo Testamento, é porque ele está com uma dívida e teve que pagar uma dívida. É como se você trabalhasse para pagar uma dívida nos dias de hoje. Era mais ou menos o mesmo conceito que tinha no Antigo Testamento. E a escravidão no Novo Testamento, aqui no contexto que nós conhecemos, né, que foi nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, boa parte aqui da América, foi algo de objeto, de tratar mal. Ismael, mas tinha casos no Antigo Testamento que o escravo vivia pro resto da vida como escravo. Sim, só que era uma escolha dele, ele tinha que ir na frente de um juiz, fazer um voto solene na frente de testemunhas para falar que ele não estava, primeiramente, sendo coagido aquilo e que ele estava escolhendo ser escravo por toda a vida. E ele fazia isso furando a orelha como sinal que ele estava escolhendo passar a vida inteira dele como um escravo. E as pessoas precisavam entender esse conceito naquele período da escravidão no Antigo Testamento para não existir uma confusão com a escravidão nos dias ali de 1800, 1900, para não ter essa confusão. Porque muitas pessoas naquela época distorceram os textos bíblicos falando que Deus era favorável à escravidão, que Deus apoiava isso, apoiava aquilo. Mas como nós já conversamos primeiramente ali olhando para a primeira mensagem angélica, que isso não tem fundamentação nenhuma. E quando nós fazemos um estudo um pouquinho mais aprofundado do Antigo Testamento, não muito, só um pouquinho aprofundado, nós já percebemos que a escravidão não era da forma que nós conhecemos. Nós não podemos correr o risco de misturar
aquilo que nós conhecemos hoje com o período bíblico, tá? Nós não podemos fazer essa confusão. O texto bíblico, ele foi escrito num contexto histórico e cultural, e nós não podemos imprimir o nosso conceito histórico, o nosso conceito cultural em cima da Bíblia. Então, isso é um grande problema, e foi isso que as pessoas fizeram nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, na América de uma forma geral, para defender a escravidão baseada na Bíblia. Só que isso é um grande problema, é um grande equívoco. E se as pessoas tivessem colocado em prática as instruções do Antigo Testamento na América de uma forma geral, não teria mais a escravidão da forma que nós conhecemos, não teriam leis que defendiam seus senhores e não escravos, não teriam apoios a instituições que ganhavam dinheiro em cima da escravidão. Não teria esse tipo de situação. Por quê? Porque todos são iguais perante Deus, e se todos têm o direito de serem livres após 7 anos, como era dito lá no Antigo Testamento, no ano do jubileu, então não tinha mais essa ideia de objeto, de objetificação, de isso me pertence, agora é meu, seus filhos, a sua descendência também vai ser minha escrava. Não era assim que funcionava lá atrás, só que foi desta forma que foi colocada ali no século 18, 19 e durante a escravidão, e foi por isso que os adventistas se posicionaram, porque era algo completamente antibíblico. Então nós precisamos olhar e entender esse conceito. Toda vez que a Bíblia ela é usada fora do contexto dela, para benefício de uma forma desonesta de um grupo de pessoas, nós, como crentes, como seguidores da Bíblia, precisamos nos posicionar firmemente, da mesma forma que os pioneiros se posicionaram. Então, existe um posicionamento firme, e em alguns aspectos, até assumir a consequência por essa decisão. A vida dos pioneiros não foi fácil por defenderem o fim da escravidão. Da mesma forma que nos nossos dias, e assim daqui para frente, nossa vida também não será muito fácil a nos posicionarmos firmemente sobre a palavra de Deus. Só que pessoas tentarão distorcer o contexto bíblico, distorcer o texto bíblico para defender os seus próprios interesses. Então, nós precisamos nos posicionar, lembrando sempre de tudo que nós já conversamos durante todo esse trimestre, sobre cada um tendo a opção de escolha. Mas nenhum direito de escolha está acima da vida de outra pessoa. Nós defendemos a vida porque Cristo deu a sua vida para que todos tenham vida e vida em abundância. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos, de entendermos, de estudarmos, meu Pai, um pouco mais sobre a Tua Palavra e de olharmos para o conceito de escravidão baseado na Bíblia, meu Pai. E olharmos para a história e vermos como isso foi deturpado, distorcido nos séculos passados, meu Pai. Continue trabalhando no nosso ser para que possamos nos posicionar em cima da Tua Palavra, diante as coisas que são distorcidas neste mundo, baseado na Sua Palavra também, meu Pai, mas de forma distorcida, o que acaba trazendo os próprios interesses dessas pessoas em vez do seu interesse de salvação, meu Pai. Continue agindo no nosso ser, perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força, e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância, e dessa forma mais pessoas podem conhecer a mensagem através do algoritmo do YouTube que recomenda para essas pessoas. E também você pode colocar nas suas redes sociais, clicando no botão de compartilhar aqui embaixo e colocando lá no seu Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!